Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Antes que as câmeras chegassem aos estádios. Antes que a televisão transformasse o futebol em espetáculo global. Antes mesmo que os gols pudessem ser revistos em câmera lenta. Existiu um tempo em que o jogo vivia apenas na memória. Um tempo de partidas irrepetíveis, de dribles perdidos no ar. E cada façanha sobrevivia somente graças ao relato apaixonado de quem a presenciara. Esta é uma viagem a esse mundo desaparecido. Ao futebol de barro. Ao futebol das arquibancadas de madeira. Do futebol como indústria, existiram esses homens. E enquanto seus nomes continuarem sendo pronunciados, o futebol jamais esquecerá de onde veio. Paulino Alcântara, o prodígio precoce do Barcelona. Há nomes que surgem cedo demais para o próprio tempo. Paulino Alcântara nasceu longe da Catalunha, entre oceanos e culturas. Mas seu destino estava traçado nos gramados de Barcelona. No início do século XX, quando o futebol ainda buscava forma e identidade, ele já jogava como quem parecia ter vivido muitas vidas em uma só bola. Chegou ao FC Barcelona ainda adolescente. Frágil no corpo, imenso no talento. Em 1912, com apenas 15 anos, estreou pela equipe principal e marcou 3 gols em sua primeira partida. O jornal La Vanguardia, na edição da semana seguinte, descreveu o impacto com surpresa e encanto. Um jovem de movimentos leves e chute fulminante, capaz de alterar o rumo de um jogo inteiro. A cidade começava a perceber que algo raro havia surgido. Alcântara jogava de cabeça erguida, com passada curta e explosiva. Seu chute, seco e violento, atravessava defesas e rasgava redes de algodão como se fossem papel. Não era apenas eficiência. Havia estética, coragem e inteligência. Em um futebol ainda rude, ele introduzia refinamento sem perder intensidade. Segundo registrou o Mundo Deportivo anos depois, Paulino não precisava de muitos toques, bastava um para decidir. Entre 1912 e 1927, Alcântara marcou mais de 350 gols pelo Barcelona, um recorde que resistiu por décadas. Cada gol parecia carregar o peso de uma afirmação coletiva. O Barça crescia com ele. Eram anos de construção simbólica do clube, e Paulino estava no centro desse processo, vestindo a camisa azul e grená como extensão do próprio corpo. Mas sua história não se limitou à Catalunha. Filho das Filipinas, defendeu também a seleção espanhola, num tempo em que identidades esportivas ainda eram fluidas. Sobre isso, o jornal El Mundo recordaria mais tarde. Alcântara representava uma ponte entre mundos, um futebol sem fronteiras rígidas.
Essa condição híbrida ampliava sua aura histórica. Um jogador global antes que o mundo aprendesse essa palavra. Em 1922, numa partida contra a França, marcou 2 gols e teve o maxilar fraturado por um choque violento. Recusou-se a sair. Voltou ao campo com a cabeça enfaixada e terminou o jogo. A imagem correu à Europa como símbolo de bravura esportiva. Não era imprudência, era compromisso absoluto com o jogo, com o time, com a época. Quando se despediu, já médico formado, Alcântara deixou o futebol sem alarde, mas com marcas profundas. Seu nome permaneceu gravado nos arquivos, nas crônicas e na memória oral dos torcedores antigos. O historiador esportivo Alfredo Relano escreveria décadas depois, na AS: Paulino foi o primeiro grande goleador moderno do Barcelona, um homem à frente de seu tempo. Hoje, ao revisitar sua trajetória, não vemos apenas números ou datas. Vemos nascer um estilo, de uma ambição, de uma identidade. Paulino Alcântara foi juventude em estado puro, talento sem espera, grandeza construída cedo demais, e, justamente por isso, eterna na história do futebol. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.